Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Tempo de Mesa. E hoje a gente recebe aqui o empresário Anderson Macuglia Amastron, ele que é natural aqui de Juí. E a gente vai conhecer um pouco da história de vida do Anderson, esse lado empreendedor que hoje aguça muito fortemente na vida dele, mas a vida de empreendedor do Anderson não começou hoje, ela vem de alguns anos atrás, mas claro que essa caminhada ela teve algumas tomadas de decisões, mas é tudo que a gente vai deixar para o Anderson contar para a gente. Tudo bem, Anderson? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Então, a minha vida, né, eu sempre sonhei, né, em empreender. Eu sempre sonhei em ter meu próprio negócio, né? Eu sempre brinco que eu trabalhei de carteira assinada 3 meses da minha vida, né? Então, um mês foi numa loja de eletrônicos e o restante foi numa assistência de computador. Eu formatava computador, né, e peguei esse emprego aí formatando o computador, né? Eu comecei empreendendo com marketing multinível, né? Na época era Up Essência, não sei se você lembra, era uma empresa de perfume, né? Não existe mais. E eu falei, eu estava trabalhando, carteira assinada, tudo certinho. Eu falei, cara, mas eu vou vender perfume na rua, né? Eu morria de vergonha de vender perfume. Eu fiz as contas, né? Eu falei, ó, se eu vender um perfume, eu já tiro mais do que eu tô ganhando aqui, né? E daí eu pedi as contas, né? Com o dinheiro do acerto, comprei alguns perfumes e fui iniciando vendendo perfume de porta em porta. Então eu ia nos lugares vendendo perfume, né? Antes disso, né? Começar ali digamos que é um testemunho de vida, né? Hoje eu não escondo para ninguém também a questão, tudo que eu passei na minha vida. Eu passei algumas dificuldades, né? Eu nunca passei fome, né? Não nesse sentido, mas eu fui por um lado diferente, né? No meu percurso eu escolhi o caminho das drogas, né? Então eu perdi muito tempo, né? Quando eu falo que eu comecei a vender perfume, foi ali em torno meados ali de 2012 por ali, 11, 12, acredito, mais ou menos talvez em 2013, mais ou menos, que eu comecei a empreender, né? Dessa forma. Só que antes eu fui para esse caminho, né? Então, eu queria muito, na época, estudar medicina, né? Eu tenho um irmão que é médico e ele me inspirava, né, em relação a isso. E aos 17 anos eu fui estudar em Santa Maria, né? Estudei lá, fiz pré-vestibular, eu não acabei não passando, né? E nesse meio tempo ali com 17, final de quase 18 anos, eu comecei a ir pro caminho de droga. Eu sempre tive curiosidade, né? Então, tudo que chegou até mim, eu acredito que a minha curiosidade, a minha ousadez, digamos assim, que me fez ir para esse caminho. Então, tudo que chegou até mim, eu quis experimentar, e dali foi pro fundo do poço, né? Então, eu fui indo, né? E nunca fiz mal para ninguém, nunca, né? A não ser mal para mim mesmo e para minha família, né? Que passou por esse processo, né? Então foi alguns anos, né? Usando, né? Droga. Na época eu usava cocaína e usava crack também. E eu até que chegou um ponto assim que eu sempre mentia para minha mãe, né? Que eu não usava, né? Mas não tinha como esconder. Ela sabia, né? As pessoas falavam para ela tudo. E nesse tempo eu né, chegou um ponto que eu tava todos os dias, então eu usava todos os dias, e chegou um ponto que eu tava saco cheio e eu falei para minha mãe, ó, ela me perguntou, eu falei, não, tô usando, né, e quero ajuda. Aí ela perguntou, né, se eu queria ajuda nesse processo e tal, de internar em uma clínica e tudo mais. E eu falei que não precisava, né, que eu ia conseguir sozinho. Aí eu não consegui sozinho, né? Então ali em meados de 2000 eu voltei um pouco na história, né, do empreendedorismo. Então eu voltei ali para em torno de 2010 ali eu fui, 2009 para 2010 eu fui para essa clínica e saí dessa clínica, né? E daí depois quando eu saí, aí que eu comecei, né? Fui trabalhar, daí comecei a vender perfume, depois tive outros negócios nesse meio tempo e fiquei acho 3 ou 4 anos,
quase 4 anos, eu acho, sem nunca usar. Só que eu não conhecia Jesus nesse meio tempo verdadeiramente, né? Eu sabia, já ia na igreja de vez em quando e tal, mas não tinha o relacionamento e não tive aquela experiência, né, com Deus. E então eu tive essas recaídas, né? Então eu continuava saindo, indo em festa, bebendo, até que chegou um ponto que eu recaí. E daí foi em 2015, né, onde eu tinha um mercado na época. Aí já pulei lá para outro ramo, né? Eu tinha um mercado, um mini mercado, digamos, né? A gente vendia algumas coisas, fazia assava frango na época. E eu nesse tempo, uns amigos meus me encontraram, um deles era policial e ele me encontrou num lugar e ali eles começaram a orar por mim, né? Começaram a orar e tentar me buscar. Eu nunca queria ir na igreja, né? Não queria, era grupo de jovens na época, não queria. E daí um dia eles foram até o mercado lá, e o nome dele é Marcelo até, e Matheus. O Marcelo chegou lá e falou: Anderson, vamos hoje no culto? Aí eu falei: então vamos. Aí eu fui, aí nesse meio tempo, aí ali eu conheci Deus verdadeiramente, né? Eu comecei a me aproximar mais e, e larguei mão dessa vida, né? Então desde então, né, eu acabei tive um episódio depois disso, né, em relação à droga. Depois eu casei, veio a minha filha, né? Graças a Deus hoje eu acredito na cura, né? Falam que viciado não tem cura, né? Então quem usa, eu acredito na cura. Claro que tem que sempre vigiar, né? Tudo tem que ser, né? Se eu continuar a fazer as mesmas coisas que eu fazia antes, eu vou voltar a usar droga, né? Então eu entendo que a cura ela vem quando você consegue falar disso sem problema, como eu estou falando aqui, né? Então eu estou falando, eu já comecei e já falei a respeito disso. Então a cura vem quando você fala isso não te causa nenhum mal, tipo, você não fica com um sentimento ruim, ou você fala até dando risada, né? Então hoje eu consigo falar, até fazer piada a respeito, né? E não tenho problema quanto a isso. Então hoje eu acredito, né, na cura em relação a isso, sem sombra de dúvida. Anderson, fala para nós com relação a uma tomada de decisão que você teve num determinado momento da tua vida, né? Sim. Tu acha que é por aí quem usa drogas ou é viciado em alguma coisa, abrir o jogo para a família, esse partir para esse primeiro momento, esse primeiro impacto, assim, chegar e contar tudo e confessar que realmente está precisando de ajuda? Sim, com certeza, sem sombra de dúvida. No meu caso, eu tive ajuda familiar, né? Às vezes tem pessoas que não têm, é um pouco mais difícil, né? Além da ajuda, o percurso ali com a ajuda familiar durou até um certo ponto, mas eu continuei fazendo as mesmas coisas, foi o que eu tive as recaídas, né? Ali de 2010 a 2015. Mas a tomada de decisão em 2015 foi a tomada que eu digo em relação a Deus, né? Em relação a seguir esse caminho, né? Então foi ali que né, a chave virou de verdade mesmo, né? Então, além da tomada de decisão, foi a conversão, né? Então eu me converti de verdade. Então, né, aí muda tudo. O jogo é outro. Eu lembro quando você chegou nesse centro de ajuda, centro de reabilitação, os primeiros dias como é que foram? Porque você estava lá começando uma nova vida, né, tentando Sim, expulsar aquilo que estava te prejudicando tanto, né. sim, Lembra como foram os primeiros dias ali, as primeiras dificuldades, enfim, o acolhimento do pessoal lá? sim. Foi um pouquinho difícil, né? Porque até você conseguir se abrir lá dentro, algumas clínicas funcionam diferente, né? Na que eu fiquei, você fica um mês sem contato nenhum com a família. Então você não recebe ligação, você não sabe se estão mal, aí passa milhões de coisas na tua cabeça. Você pensa que, poxa, será que se acontecer alguma coisa ruim lá, eles vão me falar? Porque eu tô aqui me tratando? Será que eles vão me contar de verdade? Aí tu não sabe, tu pergunta, eles, não, tá tudo ok, só isso, sabe? Mas tu não sabe se estão mentindo pra você ou não, sabe? Fica uma situação bem complicada. Nesse primeiro mês, assim, é bem difícil. É bem difícil. Tanto que quando eu pude receber uma visita, uma ligação, foi fenomenal, assim. Você dá o valor de verdade pra tua família, sabe? Na época eu não era casado, né? Então, minha família era meu pai, minha mãe e meu irmão. Então, para quem é casado e às vezes passa por isso, talvez ainda mais, ainda com filhos, né? Deve ser diferente.
E as primeiras pessoas lá, Anderson, que lembra como que eram, enfim, Sim, as primeiras conversas, as primeiras pessoas que vieram conversar contigo, e bem ou mal, elas estavam passando pelos sim, mesmos problemas que você, né? sim. Tem algumas que elas vão lá, querem se tratar mesmo, tem algumas que vão, às vezes, até por ordem judicial, Hum, né? Então são pessoas, às vezes, que saem e acabam não se reabilitando. Mas como era uma clínica cristã, ela tinha culto, a gente tinha hum, 2 vezes por dia culto. Então ela já puxa um pouco para esse lado. ah, sim. Então, e nesse sentido ajuda. Mas as pessoas tinha várias, né, tinham viciados em drogas, outros em bebida, né? Então fiz amigos lá, né? Fiz algumas pessoas, né? Já voltei para a clínica depois, né? Falar um pouco lá, mas é bem impactante assim, enquanto tem tipos de vícios, né? Tem Hum, vícios psicológicos, vício químico. Então, eu cheguei a ver coisas assim de pessoa infartar por causa da falta da droga, sabe? Uma coisa assim que é o ponto que chega o vício, sabe? hum, Então, eu não cheguei a esse ponto. Eu era viciado, mas não a esse ponto. Então, eu via onde que, tipo, o fundo do poço mesmo, onde as pessoas chegam, sabe? A fisionomia das pessoas, sabe? hum, As pessoas acabadas assim. Mas assim, todos acolhem, sabe? Então, o acolhimento assim de todos é muito bom, né? Além da equipe, também dos que estão lá. E quanto tempo ficou lá, Anderson? Eu fiquei 4 meses só, Quatro né? O meses. tratamento geralmente é um pouco mais, né? Em 4 meses eu achei que poderia sair, né? Eu acho que o meu erro mesmo foi ir, né? Porque ali eu já conhecia assim um pouco da palavra, conhecia um pouco do evangelho em si, sabe? Uhum. Mas o meu erro foi sair e não procurar uma igreja, não procurar amigos ah, cristãos, né? Foi sair e voltar para os mesmos amigos que eu tinha antes. Então, até que chega um ponto que você acaba, né, recaindo, Recaindo. né? Anderson, e fala pra gente sobre aquela atitude daqueles policiais indo orar por ti. Engraçado que eles encontraram você na rua e depois foram até o mercado atrás de ti, né? Sim, eles já me conheciam porque eu frequentei essa igreja algumas Uhum, vezes. E é impressionante que no dia eu senti algo que eu sabia que aquela pessoa estava naquele carro, sabe? E eu fui com aquilo na cabeça, não sei se era Deus falando, provavelmente sim, né? Eu que era o policial, né? uhum, O rapaz da frente do carro, no carro da polícia da frente, eles me pararam, eu estava de carro, passei de carro e eles me pararam, né? E só que eles não desceram. O motorista, que era o sargento, falou pro rapaz de trás, ó, aborda ele lá, aborda que vão fazer uma revista e tal. E ele falou, não, eu não vou abordar porque eu conheço ele. Aí eles me deixaram ir. Na época eu inventei uma desculpa ali e tal, falei qualquer coisa e me deixaram ir, sabe? Então, depois, quando eles foram me procurar e depois que eu já tinha me convertido, já tinha uma caminhada, esse rapaz que era policial, ele veio e me falou, Anderson, tu lembra aquele dia? Era eu que estava sentado lá atrás, era para mim te abordar. Eu falei, cara, eu sabia que tu estava naquele carro, sabe? Alguma coisa me falou que tu estava lá. Eu fiquei, sabe, não é um pressentimento, eu acredito que é Deus falando. Mas, tipo, não vou falar o nome, mas ele estava lá naquele carro, sabe? Ele estava uhum, lá atrás e tal. E depois ele falou pra mim, né? E ali eles começaram a orar e me buscar, né? Então, como é importante esse papel, né? uhum. Então, teve pessoas orando por mim, minha mãe orava, ah, ah, né? Minha mãe se ajoelhava, orava em casa, e essas pessoas orando por mim e me buscando, né? Então, não é só a oração, claro que tem poder, mas você tem que ir atrás se você quer, né, que outras pessoas saiam, outras pessoas venham até Jesus, você tem que pagar o preço também. Anderson, e lá nesse centro de acolhimento, como você disse, você tinha vários cultos, dois cultos por dia, e logo após quando você saiu de lá, já veio uma caminhada também dentro da igreja, né? Como que foi para ti esse início de caminhada, até para ter uma sequência, né, Sim. de uma nova vida, né? Sim. Eu saí e eu não fiquei em Juí. Eu fui e me mudei para Salvador, né? Eu fiquei lá, meu irmão mora em Salvador, e eu fui passar um ano lá, né, para dar esse tempo daqui, né? Então eu fiquei lá, fiquei bem lá. Lá eu ia na igreja, também ia na igreja com Uhum, ele e tal. Mas não tinha, só ia, sabe? Aquele negócio de, você só vai.
foi bem, né? Aprendi muito lá, estudei bastante lá, então fazia pré-vestibular, aprendi muita coisa. E depois eu voltei, né? E daí eu voltei e de vez eu ir para essa igreja, foi aí que eu comecei aos poucos, foi tudo, como começa assim, não é de uma hora para outra, né? Então foi começando aos poucos, né? Então eu comecei a ir numa festa, né? Porque meus pais não queriam, então eles eram contra eu sair, a beber, né? Eu não falava na época que bebia, mas eu bebia. E eu comecei indo numa festa, em outra. Então eu fiquei, acho que uns 3 anos, talvez, sem usar droga, né? E daí numa dessas, né? Tipo, a gente tá lá alcoolizado e oferece, não, então eu vou. Aí ali tu tem as recaídas, não que tu comece a usar todos os dias, mas as recaídas, quando você tem, você recai e aí é 1, 2 dias mal pra caramba. Você usa até quase. Eu sempre falo também que às vezes que eu usei, teve vezes que só por Deus, porque a quantidade não era pra mim estar aqui hoje, sabe? É por isso que eu falo, Deus teve misericórdia da minha vida, sabe? Pra mim estar aqui hoje, né? Falando até Bah, com vocês aí, e sabe, porque eu tenho lembranças assim que foi Deus, sabe? Deus me tu guardou. enxerga hoje é praticamente impossível. Em certos momentos, a quantidade que eu usei, sim. A quantidade que eu usei era, pra mim, não ter infartado, com certeza, ter uma overdose. Anderson, e qual foi o momento da tua vida em que você parou para pensar assim que, não quero mais à noite, não quero mais sair em baladas, eu quero uma outra vida, enfim, como que tomou outro rumo assim, né? Foi depois de 2015 ali, quando eu me converti, quando eu me entreguei, né? Eu lembro o dia, eu fui num retiro de carnaval. Hum. Fui um dia, no outro dia eu fugi desse retiro e fui pra festa. E no outro dia eu voltei para esse retiro. E ali, nessa volta, que daí eu me entreguei, sabe? Me ajoelhei lá e choro, e choro, e choro. E ali eu comecei diferente, sabe? Então, eu acho que eu nunca tinha pensado nisso até, mas acho que foi nesse momento. Num retiro de carnaval. É, Daí depois dali começou a frequentar mais igreja. sim, aí eu já era, né, fui frequentando, frequentando. Aí virei líder de célula na época, de jovens, então cuidava de jovens. Hum. Claro que foi um percurso, não foi de uma hora para outra, né? Então ali a gente já começou a caminhada. Essa fase aqui em Juí Aqui em já, Juí, aqui em aqui em Juí, Juí. aqui em Juí. Aham. Eu fiquei um ano, né? Então 2011 eu Hum. já tinha voltado para Juí, né? Eu fui para a clínica, acho que foi final de 2009 para 10, início de 2010 ali. Aí fui, morei em Salvador até, né, um ano. Uhum. Em 2011 eu voltei. Em 2015 ali já em Juí, já estava trabalhando, estava estudando? Qual é que era a tua situação além Em de frequentar 2015 eu estava com o mercado, com o com mercado? o mercado. Aí o mercado foi uma sociedade. Um rapaz ele me convidou para ser sócio dele para comprar um mercado. E ele me mentiu na época, ele me roubava praticamente e no final eu fiquei com o mercado só eu. Daí eu não dava conta e eu vendi pro rapaz que a gente tinha comprado, Uhum. né? Enfim, não foi um bom negócio, digamos assim, de passagem, sabe? Não foi algo bom na minha vida ali, sabe? Não tenho boas lembranças Hum. dessa parte. Mas aí depois disso eu comecei outros negócios também. Mas E daí tudo aqui em Juí. tudo aqui em Já Juiz. estava estudando, trabalhando também depois do mercado? Eu, depois do mercado, eu fui fazer engenharia civil. Fiz 2 semestres de engenharia civil, mas não terminei. Não era aquilo que eu Uhum. queria, porque eu tinha essa visão de empreender, né? Eu acho que eu fui para engenharia civil para lidar no. Eu pensava já, não, vou construir para poder vender, né? Já Pra, estava com a cabeça lá na frente. isso. Então, eu queria agregar, não simplesmente, né? ah, só por fazer ou alguma coisa assim. Mas eu vi que não era o caminho, não era uma coisa que eu queria, não era um gasto que eu queria ter, né, alto nesse Hum. sentido, né, e era outra forma, eu tinha outras formas de ter renda, digamos assim.
não precisava esperar a faculdade. E hoje, Anderson, atualmente você tem a Mundo Celular, né? Isso. Então já tem há quanto tempo esse negócio? Hoje, 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mundo Celular, 7 anos. E a CellSwap Distribuidora, a gente tem há 1 ano e meio. 1 ano e meio. A CellSwap é uma distribuidora de peças para assistência. Então vende assistência de telefone, né? Você vende periféricos, como telas, essas coisas, para outras assistências. Dá para contar para a gente como é que apareceu esse negócio? Hoje está muito em alta as motos elétricas, né? Sim. É algo que você vende, está expondo também na Expo Fest, não é o primeiro ano, né, Anderson? Fala para nós como é que apareceu esse negócio e depois de tantas tentativas também desse teu lado empreendedor, né? Sim. Eu comecei com a Mundo Celular, depois de um outro negócio que eu tive. Esse negócio eu vendi na época porque eu sempre quis algo na área de tecnologia. Então eu fui aprender a fazer manutenção de celular. Comecei com a Mundo Celular. Na época, esse outro negócio que eu vendi, eu não recebi. Tomei um calote na época. Então eu perdi totalmente. Aí eu tinha uma caminhonetinha onde eu fazia entregas de produtos de limpeza na época também. Eu vendi essa caminhonete para começar o meu negócio, né? Aí comecei a Mundo Celular com sociedade com um amigo também, né? Esse meu amigo, ele é meu amigo hoje, né? E ele não quis na época, né? Ele não, foi bem difícil o nosso começo ali, então a gente comprava um carregador, vendia e comprava dois, sabe? Então foi esse processo. A minha bancada de assistência é uma bancada caída assim, com um cavalete, sabe? A gente começou dessa forma, né? Então foi bem difícil o começo. E aí a gente começou nessa área de assistência e teve uma vez que foi um senhor na frente da loja e ele tinha uma moto elétrica, foi a primeira moto elétrica aqui de Juiz. E ele me mostrou, deu, que legal e tal, né? Daí eu pensei, mas podia trabalhar com isso, né? Só que eu não tinha dinheiro, né? Não tinha como comprar moto elétrica para vender e tal, né? Aí nisso Deus liga as pessoas, né? Então, o nosso pastor lá na nossa igreja me ligou com outro rapaz e hoje é meu amigo, né? Esse rapaz. E ele falou: Não, eu vou levar as motos, vou te mandar. Acho que foi 2 ou 3 motos, né? Vou te mandar as motos, não precisa me pagar, você me paga quando vender. Então, imagina, quem confia numa pessoa assim, sabe? Ele nem me conhecia, ele confiou em mim, sabe? Então, se não é de Deus, assim, né? Eu aceitei, então tá. E veio as motos. Nisso eu mudei a loja de lugar. Eu era em um outro lugar, mudei uma área mais central. E ali foi que explodiu, né? Eu demorei 3 meses para vender a moto, mas depois disso foi indo. Foi indo, foi indo, foi indo. Nós fomos a primeira loja, acho que da região, né, a vender moto elétrica. Teve uma que chegou a começar, mas terminou, não tinha assistência, essas coisas. Então nós já iniciamos com assistência, eu comecei a me qualificar na assistência das motos, né, porque é muito importante você vender e dar assistência. Aí comecei a vender e hoje estamos aí. Anderson, fala para nós sobre detalhando a qualidade dessas motos elétricas, porque tem umas Sim. que tem o motorista lá, ele não precisa usar capacete e tal. Isso. Fala para nós com relação a isso também sobre as cilindradas dela, enfim, todas andam muito livremente pela cidade, né? Sim. Hoje tem uma resolução do COTRAN, essa resolução é a 996 do COTRAN, onde ela estabelece que ciclomotores elétricos ou a combustão também, mas no caso de elétricos, elas precisam de ACC ou categoria A de habilitação, que seria a carteira para moto, né? E o emplacamento delas, né? Então é uma coisa nova, né? Mas a lei existe desde 2023, né? Mas quando veio essa resolução, o governo ele deu um prazo para você se adequar no emplacamento, né? Seria final desse ano. Então você precisa emplacar sua moto elétrica até o final desse ano. Detalhe, não é todas, são ciclomotores. Um ciclomotor, elas são motos elétricas que vão de 1.000 watts até 4.000 watts, com velocidade superior a 32 km por hora, e largura entre eixos, uma largura do meio da roda e o outro meio da roda maior que 1,30. Então as pessoas confundem muito isso. Acho que todas as motos vão precisar carteira de habilitação e vão precisar de emplacamento. Não. No começo a gente trabalhava com essas também, essas que precisam, né? Que hoje vão precisar. Mas hoje a gente focou nas que não vão precisar, que são os autopropelidos,
Elas se enquadram como autopropelidos. Você colocar as duas motos uma do lado da outra, você vai ver que é muito parecido. Tem aquelas com pneu largo, né? Então confunde um pouco, mas você vai ver que a outra é um pouquinho maior, a potência é maior. Então o autopropelido ele é até 1000 watts de potência e não pode passar de 32 km por hora. Tem mais algumas coisas, né, além disso, mas basicamente não pode passar de 32 km por hora e até 1000 watts de potência. Isso para o elétrico. Aí ele se enquadra em autopropelido, o qual não vai precisar habilitação, né? Então, para quem assistiu o podcast, pode ficar tranquilo, quem tiver moto elétrica, que se enquadre nessa questão, que ele não vai precisar. Importante, né, Anderson, falar também que vocês dão toda a assistência e principalmente Sim. toda a garantia, de algum probleminha direto de fábrica, que isso também Sim. pode acontecer, né? Sim, pode acontecer. Importante que aqui na cidade de Juí tem uma empresa que é a Mundo Celular, que dá toda essa assistência, né? Sim. Hoje mesmo aconteceu um detalhe, uma moto que a gente foi entregar para um cliente de uma empresa renomada no Brasil, um fornecedor, acho que é o maior do Brasil, e a moto, simplesmente, a gente apertava o freio e o pisca parava de funcionar, sabe? Quando o pisca estava ligado. E descobri esse defeito. Então, peguei o esquema gráfico e veio de fábrica com fio invertido. Foi um erro lá na fabricação, que pode acontecer, né? Como qualquer outra coisa. A gente só inverteu o fio, ficou tudo certo, ficou normal, né? Informou lá a fabricante também, né? É uma fabricante nacional hoje. E só que a gente, né, resolveu o problema para o cliente, né? Era uma moto que já tinha sido vendida, né? Mas essa assistência a gente presta, né? Então hoje já faz mais de 4 anos que a gente trabalha com elétrico, né? Acredito ser referência hoje, né? Então, né, a gente trabalha muito por indicação. Então, um cliente indica o outro, né? Clientes que voltam a comprar, sabe? É bem legal, sabe? Tem alguns testemunhos assim das pessoas, sabe? É gratificante. Claro que a gente quer vender, né? O nosso lucro vem da venda, né? Mas eu sempre falo também que a questão, eu não quero vender. Semana passada teve um cliente me pedindo uma moto um pouquinho mais reduzida de potência. E eu falei para ele, ó, infelizmente eu prefiro não lhe vender essa moto. Eu consigo essa moto, não tem em loja, mas eu consigo, mas eu não vou lhe vender porque o senhor não vai ficar satisfeito. Daqui 2, 3 meses o senhor vai vir e vai reclamar que a moto está faltando potência, não vai conseguir subir uma subida, né? Porque a nossa região é muito sobe e desce, né? Então eu quero vender algo que a pessoa vá usar né, e vai poder me indicar mais para frente. Anderson, até para a gente encaminhar nossa conversa, fala para nós sobre a localização da Mundo Celular, onde que ela está, rede social, enfim, importante a gente divulgar também, né? Tá? A loja fica hoje na rua 15 de novembro 481, tá? Bem no centro, próximo à Praça da República ali. Tem uma fachada em cima, né? Geralmente tem moto ali em cima, parece um aquário ali. E o Instagram da loja é Mundo Celular Ijuí, né? Então sempre, se nos seguir lá, a gente sempre está postando, né, coisas. Tem esses vídeos explicativos também da questão se precisa carteira, qual modelo precisa. Então lá a gente mostra 2 modelos, um que precisa e um que não precisa. Né? Lá está bem detalhado essa questão também. Anderson, conta pra gente com relação ainda sobre todas essas tuas vivências agora na tua caminhada com Cristo, né? Você percorreu também por vários países. Acho que isso tudo foi toda uma tomada de decisão que tu teve lá atrás para seguir esse novo caminho, para poder viver essas novas experiências? Sim, eu acho que sim. Eu sempre sonhei, por exemplo, ir para os Estados Unidos, né? Então, quando eu tive a oportunidade de fazer o visto, eu fiz o visto, né, teve a viagem. Então, eu sempre acredito, você tem que ter ação, né? Então, todas as decisões, né? Claro que hoje, financeiramente falando, né? Hoje está um pouco melhor, né? Que proporciona a gente fazer isso, né? Mas também é um sonho, né? Então, eu gosto muito de viajar, né? A minha família, eu, minha esposa e minha filha, a gente gosta bastante. Então, é uma prioridade na nossa vida em viajar, em conhecer novos lugares. Mas com certeza essa tomada de decisão né, de seguir, né, e ser cristão hoje proporciona isso. Então Deus ele abre as portas, né? Então se é da vontade de Deus, ele vai colocar as pessoas certas, ele vai, né, te abençoar. E eu sempre falo, você tem que ser fiel a Deus, né? Então a fidelidade também é muito importante, né? Então não adianta Deus te retribuir e você não fazer a sua parte. Anderson, para a gente encaminhar nossa conversa por aqui agora,
Agora sim, mas eu tenho mais uma pergunta para Sim, ti, sobre a tua vivência, assim, com relação às drogas, os vícios, sim. enfim, hoje você é um cara totalmente limpo, totalmente restaurado. Mas se esse vídeo caiu para uma pessoa que tá na situação que tu estava no passado, o que que você tem para dizer para essa pessoa? Tem saída? Tem como sair desse buraco? Enfim. Sim. O que eu tenho para dizer é que com certeza tem, né? Então é você, são 3 coisas. Uma é Deus, decisão e apoio. Mas o apoio vai ser para você, contar com as pessoas certas. Não aqueles Uhum. amigos que te levam para o buraco, não aqueles amigos que acham que, não, só um pouquinho, não, só um churrasquinho lá para tomar uma cerveja, sabe? Uhum. Então, são essas 3 coisas que eu acredito, né? Então, o apoio, né, de amigos ou familiares, Deus e a decisão. Tá certo. Anderson, obrigado pela conversa Obrigado. e você pode estar aqui conosco conversando sobre um pouco da tua vida, Sim, não muitos detalhadamente assim, sim. mas a gente só sabe esse teu lado forte do empreendedorismo. Obrigado por ter vindo até aqui. Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Tá Valeu. certo. Esse é o Anderson Macuglia Amastron, empresário e empreendedor que teve aqui conosco, nos dando a honra de mais esse episódio do nosso Tempo de Mesa. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder e até a próxima.